Olá, eu sou Yuri e neste vídeo irei falar sobre The Eminence e Shadow, anime que estreia nesse dia 5 de outubro com a previsão de 20 episódios em vez dos costumeiros 12, 13 episódios. A obra ela vai ser baseada na light novel que até o momento possui 4 volumes e também tem um mangá com mais de 40 capítulos. A sinopse da obra destaca o seguinte: muitos admiram heróis e vilões, mas um certo jovem admirava aqueles que agiam nas sombras. Depois de passar a vida inteira escondendo sua verdadeira força e agindo como um personagem qualquer, um mob, ele reencarnou em um novo mundo repleto de magia e conquistou o poder absoluto. Como a sinopse sugere, a obra se trata de um isekai onde o nosso protagonista morre, reencarna num mundo de fantasia e adquire um poder absurdo. Sobre a obra em si, ela apresenta diversos personagens que são interessantes e eles vão sendo muito bem trabalhados no decorrer da mesma. E apesar de ter um protagonista claro e evidente, por vezes ele acaba ficando em um segundo plano, dando destaque para os outros personagens, fazendo assim você criar algum tipo de relacionamento com eles, um laço. O autor ele não sai apresentando os personagens só por apresentar. Claro, tem um aqui e outro ali que aparece, faz aquela gracinha e depois some. Mas na grande maioria os personagens apresentados são bem desenvolvidos, bem como as suas motivações. Falando agora mais sobre o protagonista. Ele se chama Sid Kagenou e a motivação dele, já foi apresentado na sinopse, é ser uma eminência da sombra, um personagem misterioso e ao mesmo tempo poderoso que acaba aparecendo ali para ajudar as pessoas. Por exemplo, nas histórias geralmente tem um herói que está numa luta difícil para derrotar o vilão, e aí por vezes chega um outro personagem que vai dar um apoio para ele, contando com frases de efeitos, além de ter um grande poder, e depois acabou a batalha, sumiu. É esse tipo de personagem que ele quer ser basicamente. Alguém que no dia a dia é uma pessoa normal, como sem muito destaque. Alguém que você passa ali do lado da rua, você nem imagina que é alguém poderoso. Mas que quando a situação aperta, ou algumas motivações ocultas ocorrendo, ele aparece através de uma identidade misteriosa e resolve as coisas, se tornando assim meio que um herói mais misterioso. Um detalhe curioso é que apesar de ser tão poderoso assim, o protagonista ele é um alívio cômico. E não apenas nos momentos onde ele age como mob, mas também quando ele está na forma de Shadow, que é o seu pseudônimo. Esse é um alívio cômico e para alguns, por conta do momento em que ele é usado, pode acabar sendo um incômodo. Para mim, não é um incômodo, eu gosto da forma que ele é usado, mas para outras pessoas pode acabar sendo, porque, sei lá, às vezes está no nível de tensão, tá meio tenso, aí pega, aparece, faz uma gracinha ali que pra pessoa, pra quem foi algo desnecessário ou que quebra o clima tenso. Mas isso é um detalhe de algumas partes da obra. Sim, o clima tá ali, aí pega, a luta tá tensa, aí ele faz alguma coisa ou fala que para os personagens que estão ali, nossa, que incrível como ele é. Mas pra gente que tá vendo, fala, pra que isso? Só vai lá e faz o negócio, não precisa ficar. É algo assim. Baseado nisso, eu queria dar uma sugestão para aqueles que vão ver o anime ou ler a obra, seja novel ou mangá. Primeiro, tentem se imaginar que vocês são uma pessoa daquele mundo e que não sabe o que se passa na cabeça do protagonista e nem sabe do passado dele, do que ele veio de outro mundo e tal. E não, finge que você é alguém daquele mundo que não sabe nada dele, só sabe o que ele fala. Pode até se imaginar como um dos personagens ali. Por exemplo, a Beta, que é uma das ajudantes dele. Se põe no lugar dela. Se você se pôr no lugar dela, você vai ver ele de uma certa forma. Tô falando que você vai adorar ele e tal, como ela faz. Mas, tendo conhecimento só que ela tinha, na sua visão, ele vai ser alguém incrível. Alguém que você pensa, essa pessoa é muito poderosa e sábia, sabe
ela abre seus olhos, você vê o mundo de uma outra forma, você fala, nossa, a forma que ele vê o mundo é completamente diferente e tal. Agora, quando você vê, assim, normalmente, sabendo de tudo, do passado dele, das coisas da cabeça dele, ou você vai rir das besteiras que ele acaba fazendo e falando, você vai se divertir com isso e rir, e também vai pensar que ele é algum doido que só quer se aparecer, ficar se exibindo. Ou então você vai questionar o autor do porque ele tá fazendo aquelas coisas. Porque ele faz as coisas saírem da forma que o protagonista fala. O protagonista falou, ah, acontece isso. Acontece exatamente o que ele falou. Ah, fulano tá em tal lugar. Ah, fulano tá naquele lugar. Você pensa que o autor ou ele é preguiçoso e tem preguiça de fazer algo mais elaborado, construído, ou então ele tá zoando com a tua cara. Você vai ter essas duas divergências de pensamento. Uma você vai achar que o protagonista é um cara incrível, e na outra vai achar que ele é um doido. Exibicionista. São duas formas de se ver que trazem sentimentos diferentes e até conflitantes em alguns momentos. Bom, falando mais especificamente sobre o anime, ele já havia sido anunciado no final de fevereiro de 2021, que foi a época onde se lançou o quarto volume, e o anúncio veio juntamente com o quarto volume da novel. No final de outubro do ano passado já teve um pequeno trailer, um teaserzinho, mostrando um pouco do design do Shadow e até mesmo ele fazendo alguns movimentos só de caminhada, mas que estava muito bem feito. E dos últimos 6 meses pra cá, foram saindo alguns trailers, tem cerca de uns 3 trailers de prévia aí, se você pesquisar você vai achar, mostrando mais do Shadow, das Sete Sombras que acompanham ele e de alguns outros personagens ali recorrentes. E pelos trailers dá pra ver, desde o primeiro, que foi lançado em outubro do ano passado, a animação está impecável, está muito bonita, muito bem feito. Mostrou um pouco das cenas de luta e, pelo que eu vi, parece estar muito bem feita. Eu espero que seja melhor ainda na animação, porque ali só foi alguns trechos cortados. A cena parece estar bem fluida, muito bem feita a animação. A animação está bonita, impecável, nada a criticar. A obra está sendo animada pelo estúdio Nexus, dirigida por Kazuya Nakanishi. Ele foi o diretor de animação de Darwin's Game. Bom, como eu disse antes, a novel possui 4 volumes. E há uma especulação de que o quinto volume deve sair ou ser anunciado por volta do lançamento do anime. Afinal, não se teve notícias do quinto volume da novel desde o anúncio do anime, muito por conta de que o autor ele parou de escrever para acompanhar a produção do anime. Então, devemos ter notícias do volume 5 da novel durante esse lançamento dos 20 episódios do anime. Talvez até a novel saia nesse período. Eu espero que pelo menos tenha algum anúncio sobre a data do volume 5 da novel, enquanto está sendo lançada essa temporada do anime. Eu acredito que o anime vai adaptar 3 volumes, apesar de ser bastante plausível eles adaptarem os 4 volumes existentes. Afinal, as novelas têm um pouco mais de 200 páginas, entre 220 e 230 é uma média que tem o volume de cada novela. Ou seja, não é grande, é bem curtinho, aliás. Bom, os motivos que me levam a crer nisso os arcos que apresentam. Em cada volume tem dois arcos ali de batalha, obviamente interligados um com o outro. As ações de um acabam influenciando no decorrer dos outros. E se colocarem todos os arcos dos 4 volumes, a história vai ficar muito rushada. Até porque a história ela já tem uma velocidade boa, como eu disse, ela é curta, então o ritmo dela é bom. Você não precisa acelerar ela mais ainda. Não acredito que vão fazer 3 volumes, talvez até desacelerando um pouco aqui ou tá ali para mostrar um pouco mais das obras, levar ela um pouco mais com calma. O fator que me leva a crer nisso é o material para adaptação. Se eles fizerem 4 volumes, então não se terá mais material para adaptar a obra, levando assim muito mais tempo no caso de quererem produzir uma segunda temporada, já que o autor vai ter que fazer
mais 3, 4 volumes para poderem fazer uma nova temporada. E só faria ter sentido menos de 3 volumes se a obra fosse ter 12 episódios. Aí você poderia dar 6 episódios volume 1, 6 episódios volume 2. Poderia ficar um pouco lento, mas seria aceitável. Tanto, apesar de acreditar que vão ser 3 volumes, há uma pequena possibilidade deles fizerem um 4, ou talvez não até o volume 4 completo, mas até a metade. E por que eu digo até a metade? Atualmente, o mangá ele está chegando no arco de meio de volume. Como eu disse antes, cada volume tem cerca de 2 arcos de batalha. E o mangá está chegando nesse do meio, nesse primeiro arco do volume 4. E se você adaptasse até ali, criaria um plot interessante para uma provável segunda temporada. Não que o plot do final do volume 3 seja ruim. Mas é que esse do volume 4, dependendo da forma como eles fizerem e terminarem, as pessoas podem ficar bastante perguntar, meu Deus, o que aconteceu? O que vai acontecer? O que vai acontecer? E assim irem procurar a resposta no mangá, que com o passar do tempo obviamente vai passar, na novel, que na segunda, no final da novel do volume 4, assim como o volume 5, que deve sair, acredito eu, ano que vem, não imagino sair esse ano. Então, tem uma possibilidade dele fizerem até metade do volume 4, ou seja, adaptar 3 volumes de mim. Eu não acredito muito nisso, acredito que vão ser só 3 volumes, mas eu vou deixar essa pequena aspas aí. Minhas expectativas para o anime, elas estão muito altas, por conta do tempo de produção, mais de 1 ano e meio produzindo. Se pegar de fevereiro, final de fevereiro pra cá, você pode contar de março. De março até outubro, de março de 21 até outubro de 22 dá 1 ano e 7 meses mais ou menos, algo assim, 1 ano e 6, 1 ano e 7. Pela história da obra, a história é muito boa, os personagens, eles são interessantes, são cativantes.